Graça e paz ao Criador, a todos nós. Que a luz de Deus possa mais uma vez iluminar os nossos caminhos, os nossos corações. Hoje eu quero falar de um tema que eu acho crucial para nós que realmente queremos seguir os caminhos de Cristo, que é a renúncia, são as renúncias. Eu queria te pedir que, ao assistir esse vídeo, você tenha alguma cópia da Bíblia em suas mãos, perto de você. Se você está no celular, baixa o aplicativo da Bíblia. Se você está vendo pelo computador, abra uma abinha, deixa uma Bíblia aí online, porque eu vou citar vários versículos aqui e eu queria que você entendesse que não são minhas palavras, e sim as palavras da Sagrada Escritura, e que você também, com isso, se tornasse mais íntimo da Bíblia, certo? Então, vamos lá. Para começo de conversa, o que seria a renúncia? Segundo o dicionário, a renúncia é o abandono de direito por seu titular. Ou seja, é uma coisa que você tem o direito de exercer, de fazer, e você decide deixar de lado, você decide abdicar dela por vontade própria. Então, onde é que esse fato de renunciar, esse ato, de renunciar, se enquadra na nossa vida cristã? Em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro que todos nós somos pecadores, ou seja, todos nós temos algo para renunciar, certo? Tá, Iago, e de onde é que eu tirei isso que todo mundo é pecador? Vamos lá. Primeiro texto se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos de 9 a 10, que diz o seguinte: qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. O texto aqui é bem claro, certo? Quando Paulo ele se refere aos judeus e aos gentios, ele quer dizer o seguinte: só uma informação superficial, certo? Para vocês entenderem. A questão dos judeus é o pessoal que vive na região da Judéia, lógico. E a questão dos gentios são todo o povo que não é judeu, certo? Então, nesse caso, esse texto engloba toda a humanidade e diz que todos estão subjugados pelo pecado, certo? E para reforçar isso que eu acabei de dizer, para a gente entender isso que eu acabei de dizer, eu vou avançar um pouco e a gente vai agora para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 6 a 8, que diz o seguinte: pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus, certo? Para você entender isso aqui, você tem que entender o seguinte, que a nossa natureza é carnal. Nossa natureza não é espiritual, ou seja, a nossa tendência é sempre fazer as coisas pela carne. Só que tem um grande problema aí. As pessoas que vivem exclusivamente na carne, as pessoas que não procuram viver pelo Espírito, elas não podem agradar a Deus. E também deixa aqui bem claro que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, entendeu? Então, sabendo da nossa natureza, sabendo disso, deixa bem claro que nós temos a nossa natureza carnal para renunciar. Todos nós, certo? Então, se você, o Will, você continua pensando como eu pensei, certo? Que era o seguinte, meu pensamento era esse, antes de querer seguir realmente os caminhos de Cristo. Se eu não matei, se eu não roubei, e se eu creio em Deus, eu estou salvo. E eu não podia estar mais errado. Quando a gente começa a ler a Bíblia, começa a ler as Escrituras,
você percebe uma coisa que é bem clara, muito clara. Primeiro, a gente tem uma passagem aqui que fala o seguinte, que a fé sem obras é morta. Ou seja, não é você só crer, certo? Porque, desculpa até o que eu vou falar agora, é uma coisa até, pode ser até um pouco chocante para você, mas se é só para crer, até Lúcifer crê em Deus. Ele sabe que Deus existe. Então, só crer não adianta. Só ter fé em Deus não adianta. Como já disse, a fé sem obras é morta. Você tem que agir, você tem que fazer coisas para alimentar seu espírito. E aí a gente vai para uma passagem, outra passagem agora, que se encontra em Mateus, capítulo 16, versículos 24 e 25, que diz o seguinte, preste bem atenção. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Então, quando Deus diz aqui, Jesus, perdão, diz aqui, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me, ele não quis dizer que essa cruz é o madeiro em que ele foi crucificado. Não. Quando Jesus diz aqui, negue-se a si mesmo, ele diz para negar a nossa natureza, negar os nossos pecados, negar a nossa essência carnal, para segui-lo. Tá, então você me pergunta agora, tá, o que quer dizer essa natureza carnal que já falou tantas vezes? Natureza carnal são um conjunto de atos, certo? E eu vou citar isso para vocês agora. Que se encontra no livro da Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos de 19 a 21, que diz o seguinte. Nesse texto aqui, a gente vai encontrar uma pequena lista das coisas que nos afastam de Deus, né? Vamos lá. Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo o quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, se você, em toda a sua vida, nunca praticou ou pratica nenhuma dessas coisas, eu acho que você tem que fazer uma coisa bem urgente. Você tem que ir no cartório e mudar seu nome para Jesus Cristo, porque ele foi o único que viveu toda a vida aqui na terra e não pecou. Certo? Então, eu gosto de dizer, deixar bem claro, como eu disse no começo do vídeo, eu estou incluso na lista dos pecados, eu sou um pecador. E o fato de você admitir que é pecador, lógico, como consequência, também te faz querer renunciar das coisas. É uma coisa automática. Porque a partir do momento que você começa a buscar a palavra, começa a buscar os ensinamentos de Cristo, essas coisas, vamos dizer assim, essas coisas mundanas, elas começam a não fazer sentido para você. Elas começam a fazer você se sentir estranho quando você as pratica. E a cada vez que você procura mais, que você busca mais, que você lê mais, você começa a encontrar vários erros. E todos eles em você. Você começa a reconhecer todas as coisas erradas que você faz e você fica naquele anseio de consertar, naquele anseio de acertar para com Deus, naquele anseio de não entristecer Deus com seus atos. E isso leva automaticamente você a renunciar. Mas
O que a gente enxerga hoje em dia é que a humanidade ela está a cada dia mais perfeita. Você já percebeu isso? Ela está a cada dia mais independente de Deus, como se isso fosse possível. Você percebe que as pessoas elas se preocupam com tantas informações, com tantas opiniões, com coisas que as deixam cheias de si mesmas. Quando o importante, o crucial da nossa vida é nos enchermos de Cristo. Tá tudo errado. O propósito da nossa vida aqui é servir ao nosso Pai Celestial. É fazer com que Ele seja realmente o princípio de tudo, como diz a palavra em Mateus 6,33, se não me engano. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente enxerga hoje que as pessoas têm tempo para tudo. As pessoas opinam em redes sociais, as pessoas opinam na vida do vizinho, não precisa ser exclusivamente em redes. As pessoas distribuem críticas, sugestões, tem tempo para amar as coisas mundanas, tem tempo para idolatrar outras pessoas, no lugar de idolatrar apenas o único que é digno disso, que é Deus. Aí, em meio a isso tudo, sempre tem alguém que diz: Iago, não é bem assim. Eu realmente não tenho tempo. Tá, não tem tempo, né? Então, eu vou te provar que tu tem tempo. Pega teu celular, vai nas configurações dele. Você vai achar, seja lá qual for a marca dele, tem alguma coisa que diz o tempo de uso, o tempo que você passa com ele. E aí? Para esse vídeo, vai lá e volta aqui para me dizer. Quantas horas? 4, 3, 2 horas você passa só mexendo no celular na sua vida? Todos os dias? Coloca isso num ano. Quanto é que você não perde só no seu celular? E ainda assim, você diz que não tem tempo para Deus, não tem tempo para as coisas divinas. E quando tem aquela oração de 5 minutos, não pega nem na Bíblia. Infelizmente, a maioria da humanidade é desse jeito. Inclusive pessoas que se dizem cristãs agem dessa forma. Então, sabendo disso, vejamos o que o próprio Jesus disse em Marcos, capítulo 8, versículos 34 e 35. Em seguida convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salva-la-á. A gente percebe aqui que o que o nosso Messias disse, o que Jesus Cristo disse, ele praticou. O Filho de Deus, ele renunciou tudo o que ele é. Ele renunciou sua glória, sua majestade, seu poder, sua honra, sua autoridade. Para quê? Para ser humilhado, castigado, cuspido, xingado, açoitado, crucificado e morto por nós. Por nós mesmos, pela humanidade. E tudo isso para nos livrar da morte eterna, para nos dar a chance de vivermos a glória eterna de Deus. Então, será que Jesus sacrificou por nós por nada? Será que Jesus passou por tudo que ele teve que passar para que nós não tenhamos tempo para ele? Para que nós simplesmente esqueçamos que ele existe? E mesmo assim, mesmo Jesus perdendo a sua glória impagável, a sua glória inexplicável, a sua glória imensurável, que realmente não tem nada que a gente possa
equiparar a glória de Deus, a glória de Jesus. Não existe nada que a gente possa equiparar, mesmo se toda a humanidade, eu posso dizer isso com certeza, toda a humanidade se sacrificasse, não seria o suficiente. E ainda tem pessoas que não têm a mínima noção do que Jesus fez por nós. As pessoas pensam que Jesus realmente tinha que vir, ele era bonzinho. Ah, Jesus é bonzinho, ele tinha que fazer isso. Não. Jesus era poderoso o suficiente para acabar com aquele no estalar de dedos. Você percebe isso? Quantos milagres Jesus fez? E ainda assim renunciou tudo isso por amor a nós. E volto a dizer, volto a te mostrar aqui outra passagem que se encontra no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24, que diz o seguinte: E Jesus proclamava às multidões: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. O Filho do Rei, ele veio a esse mundo para nos traçar o caminho. E com que foi que ele traçou esse caminho para nós? Com o seu sagrado sangue. Ele nos mostrou, deixou de forma cristalina, que para a gente alcançar a salvação, a gente tem que negar a nossa vida, a gente tem que negar as nossas práticas, a gente tem que negar os nossos pecados, a gente tem que negar a nossa natureza, renunciar a tudo isso, para que assim a gente possa viver o que Ele determinou para nós. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você percebeu que esses 3 últimos textos que eu li dizem praticamente a mesma coisa? Mateus 16, 24 e 25, Marcos 8, 34 e 35 e Lucas 9, 23 e 24. Deus, com sua imensa sabedoria, Ele permitiu que esse texto se encontrasse 3 vezes na Bíblia, apenas para nos mostrar, nos fazer entender o quão importante é o fato de renunciar, o ato de renunciar a nossa vida pela vida eterna. Agora, de acordo com tudo isso, eu quero te perguntar o que te segura aqui? O que é que te falta renunciar? O que é que te falta deixar de lado para viver a vida que Deus tem para ti? Cara, não tem nada nessa vida que valha o que Deus tem para nós. Não tem nada nesse mundo. Se você juntar o mundo todo, não existe nada que possa se comparar ao que Deus tem guardado para nós. Não importa o plano que nós fazemos, não importa. O melhor plano é e sempre vai ser o plano de Deus. Então, encerrando, já pulando para o encerramento desse vídeo, eu queria te perguntar uma coisa. Se você, nesse momento, está sentindo aquele aperto no coração, aquela ânsia, aquela culpa, não fui eu que te fiz sentir isso. Isso na verdade é muito bom, porque isso prova que o Espírito de Deus, Ele está habitando em você. Ele está te incomodando. Ele sabe o que é melhor para você. Escute esse instinto, escute isso que está dentro do seu coração. E eu posso afirmar isso, segundo a passagem que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 9 a 10, que diz o seguinte: Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento, porquanto
segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresseis prejuízo algum por nossa causa. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Então, se você, nesse exato momento, está sentindo isso no seu coração, está sentindo, vamos dizer assim, essa culpa, saiba que você está no caminho certo, pois eu sinto isso todos os dias. Toda vez que eu peco, eu me sinto mal, porque eu entristeci a Deus com as minhas atitudes. Isso me faz a cada dia mais querer buscá-lo, querer me saciar da vontade dele. Então, se você está sentindo isso nesse exato momento, não vai dormir desse jeito. Não deixe esse dia acabar desse jeito. Ora, pede a Deus que te dê a coragem, a força, porque não é fácil, de renunciar tudo o que te afasta dele. E eu te garanto que a partir do momento que você começar a entender que nada nesse mundo se compara ao que nos espera na vida eterna, você vai renunciar até a sua vida para viver a vida que Deus tem para nós.